Padre Fábio, há 18 dias eu perdi o meu pai e a saudade é muito grande, o vazio é enorme e confesso que a minha vida ficou um pouco sem graça. Sou casada, tenho 3 filhos, 4 netos, graças a Deus ainda tenho minha mãe, mas eu amava muito meu pai. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o mistério da morte e o que fazer para aliviar esse sentimento tão grande que é a falta de quem a gente ama e que não pode mais ver. Por que tem que ser assim, padre? Gosto muito do seu programa e sei que você vai falar algo que me conforte. Minha filha, tem que ser assim porque morte é processo biológico irrenunciável. Nós não temos como dizer, eu não quero que morra minha mãe, não quero que morra meu irmão, porque tudo que é vivo morre. Chega um momento em que nós entramos nesse processo. Nós já estamos vivendo o tempo todo, né? A vida já é o processo constante do movimento da vida e da morte. Nós não apenas vivemos, nós morremos também. E enquanto morremos, vivemos. E você vai fazendo. Nesses 2 movimentos da vida, você puxa o ar, você está vivendo. Você expira este ar, você está morrendo. São os 2 movimentos o tempo todo. O que eu acredito, minha gente, inclusive estamos, né, dia de finados, nós precisamos aprender a lidar um pouquinho mais com a morte. Eu creio que nós ocidentais, nós temos uma cultura que dificulta muito as nossas relações com a morte, o nosso aprendizado com a morte. Eu acredito que os orientais estão um pouco além, já andaram um caminho a mais do que nós, justamente por causa construir uma cultura que parece que lida um pouquinho melhor com a morte. Nós precisamos viver o tempo todo na experiência de amar o outro, na experiência de querê-lo bem, mas sempre tendo um espaço para saber que aquela pessoa não é nossa. É uma vida que está fora da nossa. É uma vida que nós não podemos controlar. Às vezes nós queremos controlar o outro afetivamente e depois queremos controlá-lo materialmente também, impedindo até que ele vá embora, que ele morra. E toda vez que nós esbarramos na morte de alguém, na verdade, a psicologia nos ensina isso, nós estamos esbarrando no limite que a gente tem de não fazer o outro continuar vivo mesmo quando a gente quer. É meio estranho a gente identificar isso, mas quando alguém morre e a gente chora, pode ter consciência disso, e é bom a gente tomar consciência disso. Nós não choramos por causa do outro, não. A gente chora por causa de nós mesmos, a gente fica com pena da gente mesmo, a gente fica, e agora, como é que eu vou viver a minha vida sem o outro? Porque se você for analisar com frieza, o outro não merece a sua lágrima, porque nele não há sofrimento mais. Você chora é por suas causas, por suas razões, é por causa da saudade que você vai sentir, é por causa do mal-estar que você está sentindo. Veja bem que todo o nosso choro está diretamente ligado às nossas causas e não ao outro que se foi. Muitas vezes eu choro porque eu estou com um amargo, eu maltratei demais aquela pessoa e agora ela não está mais aqui para eu pedir perdão, tá vendo? É sempre um choro que está ligado, quase que um processo egoístico mesmo. Porque se a gente começar a interpretar a morte a partir do morto, nós vamos sofrer, mas nós vamos assumir que o sofrimento é por causa daquilo que nós sentimos em relação a ele. Então muitas vezes um jeito interessante que a gente tem de começar a lidar com a morte é a gente identificar que muitas vezes o sofrimento que a gente tem quando alguém vai embora da nossa vida é um sofrimento em que a gente está pensando somente na gente, no que a gente vai sofrer, no que a gente vai sentir saudade, no quanto vai ser difícil sem aquela pessoa. Se de repente a gente desloca, sai deste egoísmo, desta forma egoística de interpretar a morte e começa a entender o outro, a morte do outro, como um momento de descanso, como um momento em que ele está numa situação melhor que a nossa, a gente vai parar então de sofrer tanto e de maneira às vezes tão desordenada, né? Nós precisamos aprender a lidar com o limite da gente. E a morte do outro, você pode até estar estranhando isso, mas pensa nisso para você ver. A morte do outro é uma demonstração do seu limite também. Limite dele e limite seu. Porque você não pode impedir que ele vá embora. E quando a gente esbarra nos nossos limites, a gente sofre.